Boa noite, meninas. Vamos dar aqui continuidade ao estudo do Evangelho de João, mas primeiro vamos para a nossa oração. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia aqui na Tua presença, todas, meu Pai, unidas na Sua fé, no Só Espírito, se alimentando da Tua palavra, meu Pai. Não só nesse momento, mas antes mesmo, quando a gente começa a meditar, Senhor, o Senhor fala com a gente. Desde já eu te agradeço pelo que o Senhor me falou ontem, foi renovador para mim, me sustentou para o dia de hoje, tenho certeza que também com todas que tiveram esse privilégio, meu Pai, de se preparar, de ler e ver o que o Senhor quer nos dizer com a Tua palavra, e hoje está aqui cheia para compartilhar conosco e ajudar, meu Pai, na nossa edificação, no nosso renovo, porque precisamos, meu Pai, ser revestidas de espírito de ousadia, Senhor, para levar a Tua palavra, meu Deus, para anunciar conforme Teu servo João já tinha preparado aqui e nos orientado a seguir, meu Pai. O ganho de almas, evangelizar, Senhor, falar de Ti, mas não apenas falar, meu Pai, mas viver a Tua palavra, viver a Tua fé. Então, Senhor, abre o nosso entendimento, nos capacita, nos dá determinação, nos dá a fé necessária, meu Pai, para prosseguir firme e forte até o nosso alvo, meu Pai, que é o Teu reino, o lugar que o Senhor preparou para nós, que eu tenho certeza, Senhor, que é lá que nós estaremos. Desde já eu te agradeço, porque sei que o Senhor, meu Pai, já tomou toda a meditação nas Tuas mãos. Amém, e graças a Deus. Antes de a gente começar, né, dando continuidade, nós paramos no versículo 34, mas vou recapitular brevemente, bem rapidinho, só para a gente se situar. Na quinta-feira, nós falamos, né, que o Evangelho de João, acreditamos que foi escrito pelo próprio João, apóstolo do Senhor Jesus, em Éfeso. Provavelmente foi o último evangelho. Ele é diferenciado, né, comparando com os outros três, onde nós temos já um paralelismo, nós temos uma similaridade entre o de Marcos, Mateus e Lucas, e João vem com algo diferente, novo, forte, acho que muito na perspectiva de renovar e de talvez enfrentar alguma outra doutrina que tivesse surgindo aí depois do passado tempo da ressurreição do Senhor Jesus. Então, ele apresenta o verbo, ele reafirma que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que é o Messias tão esperado, e como metodologia para confirmar essa tese dele, ele traz a questão do testemunho, testemunhas, para reforçar o que ele já vem apresentando nos versos iniciais. Então, no 19, ele apresenta João Batista, fala, né, João Batista dá o seu testemunho, e aqui no Evangelho fica claro que João Batista estava convicto da sua missão, que era preparar o caminho para o Senhor Jesus, a partir do arrependimento, o batismo nas águas, e ele reafirma nos versículos finais da nossa meditação passada, que o Senhor Jesus, ele vem batizar com o Espírito Santo e que ele testifica que ele é o Filho de Deus. Então, paramos nessa parte. E agora nós vamos começar o versículo 35, que fala dos primeiros discípulos. Antes de a gente iniciar, eu tinha dito já na meditação passada, que eu via muito esse capítulo de João como uma evangelização mesmo, um ensinamento para a gente de como evangelizar. E muito claramente aqui nessa parte, a partir do verso 35. Então foi até interessante, no primeiro momento eu achei que dava para a gente dar uma acelerada, foi o termo que eu usei passado, para concluir o capítulo 1, e voltei a meditar e o Senhor me mostrou que não dava para dar uma acelerada. É a palavra dele, então ela tem que ser mastigada, e ele reafirmou algo muito interessante comigo ontem, que vou assim compartilhar com vocês. Então, eu falarei aqui na perspectiva da evangelização, que foi o que falou forte comigo até o verso final 51. Então, vamos lá. Verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Nesses 3 versos, o que mais me chamou a atenção no conjunto é que, no verso anterior, a gente viu que João deu um testemunho, falou
muita propriedade, palavras muito fortes a respeito do Senhor Jesus, teve o batismo, mas aqui naquele momento não citou que alguém creu a ponto de seguir o Senhor Jesus, ou que alguém ali naquele momento tenha se manifestado convicto daquilo. Pelo menos na palavra aqui nesses versos não sinaliza. Quando chega aqui no 35, que diz que é no dia seguinte, ou seja, após o acontecimento do batismo, é que eu interpreto, e após o que João Batista falou, dois discípulos, ele sinaliza aqui esses dois discípulos estavam nesse momento, e João Batista reafirma quando Jesus passa. No verso 29, nos diz que, se a gente for aqui para o 29 do capítulo 1, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele. Ou seja, o Senhor Jesus estava indo em direção a João Batista porque tinha um propósito. Ele foi para ser batizado. Nesse segundo momento, que tem esses dois discípulos, o Senhor Jesus ele está passando. Então, ele estava indo para algum lugar. Estava direcionado para alguma missão que ele deveria cumprir. Imagino eu que seja o deserto. Porque, como era no dia seguinte, né? Mas vamos lá. E passando, e os dois discípulos, ouvindo ele dizer que é o Cordeiro de Deus, os dois automaticamente seguiram a Jesus. O que aqui me sinalizou em relação ao que eu falei para vocês da evangelização. Às vezes a gente está fazendo esse trabalho de falar do Senhor Jesus, anunciar, evangelizar isso, é anunciar o Senhor Jesus, a salvação e tudo. E muitas vezes a gente fala e não tem, às vezes, não atinge o objetivo que a gente quer, né, para aquela alma. E outras vezes uma frase. E aqui eu vejo que numa frase, talvez esses discípulos estivessem naquele momento, mas essa frase só veio reafirmar, ou eles não estavam, apenas ouviram essa frase e aquilo já foram para eles uma certeza para seguir. Mas independente do que realmente motivou, se foi uma frase ou se foi tudo que eles acompanharam, mostra a importância de a gente insistir, de sempre estar anunciando, mesmo que sejam para as mesmas pessoas, para pessoas novas, mesmo que sejam locais que a gente acha, não vão nos ouvir, não. Nosso papel é esse. Nós nos entregamos ao Senhor Jesus, fomos batizados com o Espírito Santo, ou se ainda não fomos, assim seremos, mas enquanto confiamos e temos a fé que Ele é o Salvador e buscamos o Espírito dele, o nosso papel também é anunciar a Ele como nosso Salvador e todos os ensinamentos e tudo que Ele tem, as boas novas que Ele traz para nós. Então, verso 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que eles o seguiam, né, os dois discípulos, de João Batista. Disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Jesus estava passando, os discípulos, esses dois discípulos de João Batista o seguiram, mostraram, no meu entendimento aqui, uma curiosidade, não só apenas, mas talvez uma sede de conhecê-lo, de querer aprender, de estar ali sendo instruída pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, que sonda os corações e sabe, sabia da intenção do coração deles e interrompe, aonde ele estava indo, não sei, acolhe aqueles dois rapazes, aquelas duas almas, e leva, quando ele diz que vinde e vede onde morava, e foram e viram onde morava, mais importante do que onde ele morava era o fato dele ter parado, dado atenção aquelas duas pessoas que estavam sedentas, no meu entendimento, estavam sedentas da palavra, estavam sedentas em conhecê-lo, ao Senhor Jesus, e ele deu, naquele dia, para eles, aquele momento, e aqui fala na hora 10ª. Na minha pesquisa, o que queria dizer essa hora 10ª, eu vi que aqui fala da questão de você ter o horário como os romanos e os horários como os judeus. E deixa eu só pegar aqui para não falar errado. E aqui diz que os judeus, eles contam a hora divide o horário em 12 partes, o dia dividido em 12 partes iguais, e começa ao nascer do sol. Se João usou o método, era 4 horas da tarde, se usou esse método de ser
12 horas, dividido em 12 partes ao nascer do sol. Se usou o método de Romanos, começando à meia-noite, que é o nosso caso aqui, então seria 10 horas da manhã. Independente de ser uma manhã ou ser uma tarde, entendemos que aquele dia o Senhor Jesus tirou para cuidar daquelas duas almas. E esse cuidado que ele teve com essas duas almas gerou fruto. Eu entendo isso como um processo em que a gente, no nosso momento agora, é quando a gente para ouvir a palavra do Senhor Jesus, tenta entender o que ele quer nos ensinar e vamos. E quando vamos, já cheio daquela palavra que ele nos dá, automaticamente acontece o que a gente vê aqui no verso 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Ele prossegue no processo de anunciar, de evangelizar, de falar do Senhor Jesus. Então, ele, logo de cara que ele vê o irmão, e a nosso familiar, que a gente tem mais perto, é o que a gente tem que falar mesmo, insistentemente, né? Sempre, né? Mais do que falar, mostrar como testemunhas vivas que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus na prática, na nossa vida e no que a gente fala também, né? Só que aqui não cita quem era esse segundo discípulo. Eu entendo que esse segundo discípulo era João, o João, filho de Zebedeu, o que escreve esse evangelho. Então, acho que talvez por humildade mesmo, por não achar que não deveria nem estar sendo citado, ou por querer dar testemunho de pessoas que não fossem ele, fossem outras que colaborassem, que reforçassem a tese que ele defende de que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Para ser aceita essa tese, e mostra testemunhas, começou com João Batista, e agora ele veio pelos discípulos. Nós já temos André, e agora já estamos, acredito que o João, o filho de Zebedeu, e agora nós já temos o Pedro, que é o irmão dele, que ele leva, que ele fala do Senhor Jesus. Antes de eu ir para o 41, antes de ir para o 41, não, para o 42, a Ana Maria levantou a mão, aí eu paro aqui. Pode falar, Ana Maria. Eu quero falar sobre a questão do horário, certo? Você colocou que os romanos, eles começam a contar as horas de meia-noite. Então, seria 10 horas da manhã. E os judeus começam a contar pela manhã, certo? O primeiro horário. E aí, no caso, pela contagem, certo? Seriam 4 horas da tarde. Eu acredito que tenha sido pela contagem dos judeus. Por quê? Pelo texto, veja só. Ele disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Então, eles não pernoitaram, eles ficaram um dia, o que significa que devia ser umas primeiras horas, umas 8 horas da manhã, eles foram lá, viram onde Jesus morava e ficaram lá com Jesus, na casa de Jesus, certo? Digamos, até as 4 da tarde. Eu penso que essa contagem, né, pelo texto e pela sua pesquisa, e você coloca aí que a contagem dos judeus e dos romanos é diferente, eu acho que é pela contagem dos judeus, certo? Eles se encontraram com Jesus nas primeiras horas da manhã, foram para a casa de Jesus, ficaram lá, certo? E 4 horas da tarde seria a hora 10ª, porque seria pela conta, quer dizer, eu penso, né? Pelo texto, eu acho que seria a contagem dos judeus. Verdade. Pode ser uma opção mesmo. Imaginei que fosse algo mais cedo também, mas, independente de qual horário fosse, esse acolhimento e esse parar para cuidar daquelas duas almas, falou muito, muito forte comigo. O mestre mesmo foi mostrando como ele quer que a gente faça. A gente realmente cuide de quem chega querendo conhecer, querendo saber da palavra. Mas acredito também, Dona Maria, pode ter sido logo pela manhã mesmo. Verso 42. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Cefas? Cefas. 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 Que quer dizer Pedro.
Aqui é como eu estava falando, André teve uma experiência com o Senhor, passou um tempo com ele, depende ter sido no início do dia ou na madrugada, não sei, mas passou um tempo com o Senhor Jesus e automaticamente ele levou essa palavra, o que ele assimilou para o irmão dele, para Pedro. Aqui não disse foi de imediato. Eu acredito que não. Eu acredito que, como está sendo aqui transcorrido, está sendo aqui escrito, eu acredito que esse encontro de Pedro com o Senhor Jesus já levou algum tempo para acontecer, não foi logo de imediato, como aqui sinaliza, pelo menos no verso 35, que no dia seguinte, João estava outra vez ali e os dois dos seus discípulos. E aqui só diz que e levou a Jesus. Por que eu também penso isso? Porque se a gente for olhar os outros livros do Evangelho, quando a gente tem nas passagens lá de Mateus, se não me engano, e até acho que o próprio Lucas cita, tem a questão de quando o Senhor Jesus passa e chama e diz que eles serão pescadores de homens, não serão mais, eles serão os pescadores de homens. Então, acredito que talvez essa mudança de Pedro possa ter, essa mudança no nome de Pedro, já prevendo quem Pedro seria, né, para a igreja primitiva e o papel que Pedro teria ali como discípulo do Senhor Jesus, pode ter sido duas experiências, ou seja, pode ter acontecido de Pedro ter tido o primeiro momento com o Senhor Jesus, onde ele sinalizou isso, e no segundo momento ocorreu aquele que ele chama o seu discípulo, ele chama o Pedro, o André, o João e o Tiago, e dizem que eles serão pescadores de homens. Não fica, eu pelo menos não tive a certeza se isso aconteceu nesse mesmo momento ou se foram momentos distintos. Independente de ter sido momentos distintos ou no mesmo momento, foi uma experiência com Deus significativa que fez eles mudarem totalmente a vida deles, deixando de ser pescador, deixando de seguir a sua vida como eles estavam seguindo, para agora seguir ao Mestre, ao Senhor Jesus, crendo naquela palavra. No 43, logo depois que ele fala aqui da mudança do nome de Pedro, da mudança do nome para Pedro, nós vemos que, no verso 43, no dia seguinte, que Jesus ia a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Quando eu li, sempre quando eu li, para mim foi, segue-me. Ele ouviu aquilo, aquela palavra, aquele chamado para ele foi forte e ele seguiu. Mas ontem, meditando novamente na palavra e me atentando a esse verso 44, e aqui sinalizando que Filipe era da mesma localidade de André e Pedro, eu já entendo que André e Pedro talvez já tenham falado com Filipe sobre o Senhor Jesus, já tenham anunciado o Senhor Jesus para ele. E talvez Filipe já tenha ouvido falar, já estivesse ali pensando, e quando o Senhor Jesus passa e chama, ele automaticamente vai, porque ele entende que é um chamado do próprio mestre, que ele ouviu falar que as pessoas já estavam falando para ele, mas o próprio mestre chamou ele, diga, me segue, seja meu discípulo, venha comigo. E ele vai e segue. Então, já vemos aí uma ampliação desse trabalho da palavra, de estar anunciando, um anunciando para o outro, sendo instrumento, construindo um caminho que vai levar a história que nós temos aí desses discípulos do Senhor Jesus. E no verso 45 já vemos, Filipe achou Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ou seja, Felipe já está fazendo trabalho de evangelização, anunciando agora para Natanael. Está seguindo, a palavra está fluindo, está tomando seu rumo. E no verso 46, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê. Algumas pessoas, nos estudos que eu fiz sobre essa parte aqui, do verso 45, 46, falam de um erro na forma que Filipe falou, ao dizer que o Senhor Jesus era de Nazaré, filho de José. Se você crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, por que citar que ele é o Filho de José? Alguns estudiosos citaram isso. Independente de ele ter evangelizado errado, né, que às vezes a gente se sente que não estou madura para falar do Senhor ainda, estou começando na fé, ou seja, qual for a interpretação que a gente às vezes faça quando está iniciando a nossa fé, é a que mostra que mesmo acertada ou não a palavra ou a frase que Filipe escolheu,
melhor foi ele se manter firme e fazer um convite para que o próprio Natanael tivesse uma experiência com o Senhor Jesus. Isso foi o que mais me chamou a atenção aqui nessa parte. Ele não fala muito, ele não entra em muitos detalhes, ele apenas anuncia o que ele, né, o que ele testemunhou, que para ele é uma verdade, e convida Natanael a ver com os próprios olhos e ter sua própria conclusão. Mas antes de a gente seguir aqui, Dona Maria levantou, depois foi Dona Lídia. Pode falar, Dona Maria. Olha, o que eu queria dizer é o seguinte, é que naquele tempo, as pessoas não tinham sobrenome, certo? Meu nome, Maria Garcia, certo? Naquele tempo, eu seria Maria, filha de Benedito. Esse Garcia, ele veio depois, certo? Então, toda vez que você vai se referir naquela época a uma pessoa, ela volta ao pai daquela pessoa, certo? Então, no caso, Jesus, filho de José, porque José era o seu pai, né? Então, Jesus, filho de José, certo? Então, na verdade, ele está fazendo a apresentação como hoje nós faríamos, né? Olha, essa é Adriana Lima, certo? Membro da nossa igreja, certo? A gente faria isso, não é isso? Maiana Costa, tal. Era assim que a gente iria fazer as apresentações. Estou lendo os nomes, certo? Mas, no caso, na época, não tinha esses sobrenomes. Não existia Silva, Falcão, Garcia, não existia nada disso. Era o seu nome, filho de fulano. Então, Jesus, filho de José. Era a forma em que ele estava apresentando, ele estava fazendo a apresentação formal. E é interessante isso, porque Natanael, ele coloca o preconceito, certo? Tem alguma coisa boa vindo de Nazaré? Certo? Nós sofremos preconceito, porque quem de nós que disse que não era da Universal e a pessoa falou que como é que você é da Universal? Né? Agora, dia 4, os alunos fizeram uma prova que o professor de religião, certo? Colocou um texto sobre tudo sobre Bispo Macedo, né? Diz que a casa de Bispo Macedo vale R$ 1 bilhão, né? Que o Bispo Macedo tem uma casa que tem R$ 1 bilhão, que não sei o quê, que é tudo do dízimo dos membros da Igreja Universal, e para ele foi. Agora, essa criatura é uma criatura, entendeu? Que diz que não tem como contestar que o patrimônio de 7 milhões deixado por Dona Marisa, a esposa de Lucas, de Lula, ô Lucas, ó, meu filho não vai ter, meu neto nunca vai ter uma esposa dessa, assim, não está amarrado. De Lula, foi vendendo Avon. Eu conheço um monte de vendedoras de Avon, elas têm uma casinha bem arrumada, direitinha, né? Que elas compram aqueles produtos da Avon, capinha de bujão de gás, essas coisas, certo? A casa é bem arrumada. Agora, eu não acredito que elas tenham um patrimônio de 7 milhões de reais, como a Marisa deixou, não, filha. Haja Avon para vender. Tem que vender muito Avon, viu? Para ter esse patrimônio aí. E se eu soubesse vender, eu até ia ser, porque do jeito que a coisa está, né? A gente vai fazer um patrimônio desse. Só que ele acha que o Bispo Macedo é ladrão, e Lula é honesto. É uma questão de visão. Olha só, no momento que ele fala sobre... No momento que ele fala sobre o Senhor Jesus como se fosse uma pessoa natural de lá, de pertinho de onde eles moravam, é porque o Senhor Jesus era uma pessoa natural de lá, de pertinho de onde eles moravam. Então, ele dá essa naturalidade ao homem que era divino, né? Então, não sei, eu não vejo erro quando ele se refere, né? Claro que cada um interpreta do jeito que quiser, mas não vejo erro quando ele fala, olha, é Jesus de Nazaré, porque ele realmente está só situando. E é possível que ele fosse uma família conhecida, Nazaré ali, que faz os móveis, né? Família
talvez fosse conhecida pela função, pelo trabalho que ele exercia, e principalmente por estar ali do lado, porque a gente está falando de uma região aqui da Galileia, e era tudo relativamente pertinho, né? Então, ele não tira a forma que ele está apresentando Jesus, não tira a divindade de Jesus, pelo contrário, até dá uma exaltada, porque quando Natanael duvida, ele chega e fala, vem ver, né? Você vai ver prova suficiente, não precisa nem usar minha garganta, vem ver, né? Então, não acho pejorativo, não. Só isso. Também não considerei, não, mas achei interessante trazer para ver também como é que vocês interpretavam isso, já que me causou uma surpresa quando eu vi alguns autores sinalizando isso. Verso 46. Não, já vimos, né? Vem e vê. Verso 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dor. Imagina, né, ouvir isso do lado do Senhor Jesus. Jesus não está dizendo que Natanael era perfeito, que Natanael não tinha pecado, não, só disse que Natanael era sincero. Provavelmente estávamos vivendo um período de muita hipocrisia e ele estava diante de um israelita que não era hipócrita, né? Tanto que ele é tão sincero que ele chegou e já disse logo no jeito, cara, não vai ser como a gente viu antes, pode vir coisa boa de Nazaré, né? Ele pode até ser infeliz na colocação dele preconceituoso, como Ana Maria colocou. Eu também concordo que a fala dele foi, bem a mim, como algo meio preconceituoso mesmo. Mas, independente disso, Deus ressaltou, o Senhor Jesus não olhou os defeitos de Natanael, olhou provavelmente dentro do coração dele a sinceridade de Natanael e talvez a dedicação com que meditava, com que estudava as escrituras, né, e ansiava pela vinda dele, né? Rayane, pode falar. Eu achei interessante esse versículo porque o Senhor Jesus fez o contrário de Natanael, né? Natanael já chegou com preconceito, falando e tem alguma coisa boa lá. Ele já chegou reconhecendo que ele não era só um verdadeiro israelita, mas que nele não havia dolo. Então, é isso que nós temos que fazer. Às vezes a gente recebe uma crítica ou alguma coisa assim, às vezes a nossa primeira intenção é rebater. O Senhor Jesus não, ele fez completamente ao contrário, porque nós somos a diferença, nós temos que fazer o contrário do que o mundo faz, do que o mundo prega, e aí ele já quebrou as pernas de Filipe, né? Ou de Natanael, ele já viu a diferença só no falar dele, na atitude dele. Eu achei interessante esse versículo. Pode falar, Marciane. Eu fiz uma pesquisa rapidinha, né, sobre Nazaré na época de Jesus. E eu acredito que ele fez essa pergunta na intenção, na verdade, da visão que Nazaré tinha na época, né? Porque pelo que eu pesquisei, a cidade de Nazaré, ela era muito pequena, ela era pouco, mais que uma aldeia, no caso, né? Com 20 casas e mais ou menos 115 quilômetros de Jerusalém. Então, no caso, era muito pequenininha e, digamos assim, comparada às demais cidades, praticamente ninguém dava nada por Nazaré. Então, no caso, quando falou assim que Jesus veio de Nazaré, não deu muita credibilidade. Poxa, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque, na verdade, naquela época era bem pequenininha. Então, eu acredito que foi essa visão, foi esse, né, o tipo de argumento, né, diminuindo, no caso, assim, não acreditando muito no potencial do Senhor Jesus, né, nesse caso, é a minha concepção. É como o Rayane falou, né? Que abordagem o Senhor Jesus fez, acolheu Natanael, né? Ele jamais esperava, ele talvez já estivesse chegando já com um olhar para analisar ali, para ver as falhas, as críticas que ele ia fazer, ele já é recebido dessa forma. Então, como o Rayane falou, quebrou as pernas dele, realmente. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe,
Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Eu imagino que, não só imagino que eu fiz uma pesquisa e foi nessa linha, eu já tinha pensado a mesma coisa. Provavelmente Natanael estivesse ali orando, ou meditando, ou ensinando, fazendo algo para Deus, algo relacionado com a palavra, acredito eu, e ali aquilo chamou a atenção do Senhor, e o Senhor viu e ressaltou aquilo para ele. Porque não foi um momento qualquer que o Senhor escolheu. Então, não era um momento que ele estivesse, talvez, fazendo qualquer coisa. Com certeza, ele estava servindo a Deus e por isso o Senhor relatou aqui logo esse momento específico. Algo íntimo aconteceu ali, para que o Senhor Jesus, talvez só entre ele e Deus, e aí o Senhor Jesus pontuou para chamar a atenção de Natanael. E, obviamente, chamou, porque Natanael, no verso 49, respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse? Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mais uma vez, a gente lembra, né, de Gênesis, aqui faz a gente lembrar do sonho, né, de Jacó, da escada. Então, o livro, o capítulo 1 começou com fazendo um paralelo com Gênesis sobre a criação, e encerra esse capítulo também remetendo na palavra do próprio Senhor Jesus ao que estava por vir, né? Os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É isso, gente. Fiquem à vontade para comentar. Pode falar, Maiana. Você está com cara de que quer falar, Maiana. Pode falar. Eu? É. Ah, eu só ouvi, pode falar. Eu falei, oxe, quando a gente vê, provavelmente, o João e o irmão de Pedro, Felipe, né? Abandonar João, o Batista, a gente pensa, nossa, que povo traíra, Maria vai com as outras. Só que eles agora estavam seguindo quem realmente, de fato, tinha o poder da mudança, aquele a quem as escrituras testificavam a respeito. Eles reconheceram, o João estava fazendo errado? Não. Só que eles poderiam servir diretamente a Deus sem intermediário. E eu acho isso legal, porque às vezes a gente está num lugar, tem proximidade com uma pessoa, um servo ali, digamos assim, na própria igreja. A gente está em um determinado grupo porque gosta da direção da pessoa que está tomando conta daquele grupo. Só que a ordem maior é seguir a Deus. E você vai para onde você é colocado. E, se eu não me engano, tem alguns, não sei se foi no próprio João ou se foi em outra coisa que eu li por aí, que falava a respeito deles saírem e de outros não aceitarem Jesus. De alguns discípulos de João não aceitarem que Jesus e os discípulos dele batizassem. Então, é aquele apego com a pessoa ao invés do apego a Deus. E quando ele questiona aí a respeito de Jerusalém sair ou não coisa boa, é porque se é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, porque eu acho que não tem nada a ver o tamanho da cidade com os frutos que ela vai dar. Eles em Marcos, se eu não me engano, é em Marcos, capítulo 6, que Jesus fala que o profeta ele não é reconhecido na terra dele. Então, as pessoas, por conhecerem a Jesus, ou até mesmo por ver tantas pessoas pregarem a Deus, mas com outras finalidades, questionava. E no momento que ele vai e ele vê com os próprios olhos, ele não precisa mais comer pelas mãos dos outros. Ele vai decidir entre o certo e o errado. E é isso que acontece. Quando a gente chega, a gente fala tanto mal de algumas igrejas, de algumas denominações, que só quem está lá dentro para ver. Porque muitas vezes o problema não é a placa da igreja,
é as pessoas que têm mau caratismo. E isso aí, gente ruim, capim, como diz o bispo Guaraci, dá em qualquer lugar. Eu não posso julgar uma pessoa pelo todo. E a partir do momento que eu vou e tiro as minhas próprias conclusões, eu não preciso ficar repetindo o que os outros falam, porque aí a gente está até pecando junto com eles. Como é que eu vou criticar alguém, falar mal da vida de alguém, se eu nem conheço esse alguém, se eu não tenho proximidade nenhuma? E Jesus estava vendo ele, o Natanael. Ele estava ali pensando que ninguém estava vendo ele, mas Deus estava vendo. Então, não existe esse negócio de ficar sozinho. A gente sempre vai estar ali. A gente, o diabo e Deus. Ninguém vai ver, duas pessoas viram. Deus viu e o diabo viu. É independente do que você estiver fazendo ali naquela hora. Você vai ser justificado ou você vai ser condenado. A conta vai chegar mais tarde. Então, cabe esse negócio de você entra a questão de você dar o bom testemunho, porque quando você pensa que ninguém está te vendo, você está sendo sim observado. E essas atitudes que você faz quando você está sozinho, as que vão causar mais impacto, porque ninguém sabe o que você vê, mas os dois principais, um que vai te livrar ou um que vai te condenar, está lhe vendo e não vai ter desculpa. Então, a gente tem que manter a nossa postura de cristão, independente de estar na igreja, independente de estar em qualquer lugar. Não é o lugar que vai nos contaminar, é o que está dentro da gente. E Natanael, ele tinha isso, ele era até puro, ele era sincero, mas, de certa forma, tinha um preconceitozinho, o rancinho que sempre fica. Mas essas coisas, quem vai mudando e moldando é Deus com o tempo. Então, a gente tem que se permitir Deus nos moldar. Dona Maria. Eu achei interessante quando ele diz que antes, né, esse versículo aqui, quando Jesus diz assim, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, né? Então, é assim, antes que o obreiro, o pastor, o bispo, o membro da igreja me viu, Jesus já havia me visto e já havia feito, digamos assim, a situação para que eu fosse para a igreja, né? Isso aconteceu comigo e com todos nós. Nós fomos chamados de alguma forma, por alguma pessoa, certo? Só que essa pessoa foi uma pessoa que Deus usou. Nós temos o hábito de ficar preso, né? No pastor. Tinha uma vizinha aqui em Estela Maris que ela ia para a igreja do Campo Grande porque ela dizia que a reunião de domingo tinha que ser com aquele pastor lá. E podia ser, mas não tem, a sua denominação não tem aqui perto, era a Igreja Batista, ela podia ir na Igreja Batista aqui bem mais perto. Não, ela gastava um horror de táxi de Estela Maris para o Campo Grande para ver a pregação daquele pastor, né? Se ela gastasse o dinheiro para ir ouvir um pastor, eu entendo, certo? Que ela foi ouvir uma pregação. Nós, muitas vezes, vamos para a igreja, para a catedral lá do Iguatemi, porque vai ter um evento e tal, mas não porque a gente acha que está naquele pastor e no cara que está realizando o evento. É um homem de Deus, sim, mas a gente não tem que ficar preso a ele. Eu posso ir domingo em qualquer igreja universal. Posso ir em Itapuã, posso ir no Iguatemi, posso ir em Vilas, posso ir em Portão, certo? Eu tenho certeza que, se Deus quiser me dizer alguma coisa diretamente, Ele vai me dizer isso através daquele pastor que está ali naquela igreja. Eu não preciso ir atrás de nenhum pastor, nem de um bispo, por achar que ele é quem vai me dar a direção. E eu achei interessante que esse versículo, ele mostra isso, indiretamente. Quando ele diz, antes que Felipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira.
Então, Jesus prova o quê? Que ele viu, nos vê onde nós estamos, o que está acontecendo, né? E aí ele usa outra pessoa, né? No caso, por exemplo, eu estou nesse grupo, eu acredito que Jesus queria que eu estivesse aqui, certo? E ele usou quem? Quem foi? Levanta a mão aí. Já está com a mão dela. Usou Isis, certo? Ele usou Isis, entendeu? Eu estava lá na minha, lendo minha Bíblia, aí ela veio puxar conversa. Eu já, para isso, estou aqui lendo a Bíblia, a criatura vem conversar. Aí eu fui na educação, certo? Depois ela me chamou e tal, me pediu contato, eu, tá, tudo bem. E aí eu estou aqui. Mas esse versículo aí diz o quê? Que antes de Isis chegar e conversar comigo, tchererê, tatatá, Jesus já havia me visto sentada na cadeira lendo a Bíblia. Ele apenas usou Isis para eu estar aqui. Certo? E ele dá a Jesus realmente esse testemunho a Natanael. Antes do outro te ver, eu, Deus, te vi. Eu, Deus, te chamei. Até o pastor... Foi que dia quarta-feira. Ele falou isso na reunião das 7 da noite, certo? Às 19 horas. Ele falou, você não está aqui porque você quer. Você não está aqui porque você resolveu vir para aqui. Você está aqui porque você até foi chamado por Deus para estar aqui. Sabe? O chamado foi de Deus. Agora, como ele fez esse chamado, aí a gente vai pecar aqui até mais de meia-noite, cada um contando como foi que foi parar e como foi esse chamado. Mas esse chamado, certo? Quando nós recebemos, foi antes, foi depois, aliás, de Deus nos ver e dizer, olha, eu quero essa pessoa aqui. Eu penso assim. Não sei vocês. Ok. Dona Isis? Eu creio muito nisso, Dona Maria. Que nós só somos instrumentos de Deus. E que o plano dele já está formado. Antes mesmo da gente pensar. A gente está seguindo realmente o roteiro dele. Mas o que foi, para mim, muito interessante é uma coisa que eu estou vivendo hoje. Eu sempre fui muito boa de argumentação, na conversa. Minha avó sempre dizia que só tenho minha ousadia na língua. Minha força é na língua. Eu sempre fui pequena, na altura. E quando eu me converti, foi uma das coisas que mudaram em mim. Hoje eu não faço muita questão de argumentar, não. Eu realmente dou um braço para não entrar numa discussão, num conflito. Vejo que só me trazia um desgaste, me trazia um prazer. Ser desaforada me trazia um prazer. Mas também me dava um desgaste emocional, físico, mental. E eu perdi muito isso. E as pessoas que estão próximas a mim sempre me cobram. Só deixar passar. E as pessoas, realmente, eu sinto que as pessoas hoje em dia estão fazendo bagaço, de verdade. O povo está fazendo bagaço. E eu sublimava muito. Sublimava, fazia de que não ouvia, que não entendia. E isso é realmente de coração. Mas as pessoas ficam me sinalizando muito. Você fica se fazendo de besta, fica se fazendo de surda. Você não está vendo o que os outros estão fazendo. E isso acabou sujando um pouquinho os meus olhos, mas os meus ouvidos. Porque eu ficava imaginando a resposta que eu poderia dar, o que era para eu ter dito. Ficava ruminando aquilo. Não digo, mas também pensava. Penso até esse momento, não vou pensar mais. E ficava imaginando o que eu poderia ter dito de resposta. Mas sabendo que foi a melhor opção, foi não dar resposta. E hoje eu percebo com a atitude de Jesus
Sempre fui fã dele, muito antes de conhecê-lo. As poucas coisas que eu conhecia, eu sempre fui muito fã dele. Muito sagaz nas suas atitudes, nas suas respostas. E ele me ensinou nessa passagem que eu não devo só sublimar. Eu devo transformar aquilo em algo bom para mim. Porque toda crítica, ela vem mesmo que seja só crítica, ela vem com um pouco de verdade, e você pode transformar aquela crítica em algo bom, em algo construtivo, algo a ser melhorado. E é isso que eu devo fazer. Tomar aquela fala da pessoa, aquele desaforo, e transformar em algo bom. Porque eu posso, além de estar guardando o meu coração, eu vou estar guardando os meus olhos e vou guardar os meus ouvidos. E não vou me contaminar com aquilo. Mas é algo que não me incomodava até o momento, mas a cobrança das pessoas ao meu redor me sinalizaram para uma coisa que estava passando, realmente sendo sublimado na minha vida. Eu sentia que não era mais necessário. A gente escuta a opinião dos outros, tem uma opinião diferente, mas se não é o momento de transformar, eu preferia realmente me calar. E ontem eu estava assistindo um vídeo de um ex-satanista, um podcast, nem sei pronunciar isso, mas é novo, podcast, tá muito na moda. E eu consegui ouvir algumas coisas dele, o testemunho dele, e sublimar algumas coisas e transformar outras. Ninguém é perfeito, a fala dele nunca vai ser perfeita. Ele até falou da igreja, da Universal, falou um monte de coisa, mas mais o testemunho dele, que era impactante, e que foi realmente que eu aproveitei. E quando ele falou do Templo de Salomão, né? Que era muito grande, não sei o que, não sei o que. E antes disso, ele tinha falado que os lugares que ele tinha sido levado eram mansões, pessoas realmente muito ricas. Aí eu fiquei imaginando, será que Deus não merece o nosso melhor? O diabo tem o melhor e faz questão que os seus servos sejam prósperos, sejam ricos, tenham mansões. E a nossa casa de oração não pode ser tão quanto ou maior ou melhor. Nosso Deus não merece. A mesma pessoa que estava dando esse relato estava fazendo essas críticas. E falando que o bispo poderia, em vez de construir o Templo de Salomão, poderia construir um hospital. Para que ele vai construir um hospital se o nosso Deus cura? É o médico dos médicos. Não é lógico. É só... E ele é realmente um homem muito... Você vê nele... Ele é muito conhecedor da palavra, ele faz muitas citações. Um homem muito inteligente. Mesmo toda essa inteligência dele, ele acabou se perdendo em muitas coisas da fala dele. E hoje, sem conhecer a palavra, você não tem esse filtro. Acho que Jesus nos dá esse filtro. E é isso que ele está fazendo com esse homem, ele está filtrando. Algo que poderia parecer para você um desdém, até uma grosseria, se desfazer do local que o outro nasceu, porque é um lugar mais isolado, no centro da cidade. E ele vê nele uma sinceridade, porque ele poderia só pensar, desfazer do pensamento. Quem é esse cara desse lugar? Mas ele falou, ele teve a franqueza de expor isso, de falar. E até na cara de Jesus. E Jesus viu nele a franqueza. Poderia ter visto ter sujado seus ouvidos, mas ele preferiu transformar aquilo em algo bom. Eu acho que fica isso para a nossa vida, às vezes as críticas da família, das pessoas, não devem sujar nosso coração. A gente deve transformar e entender que eles estão no momento da ignorância e que a gente também já teve naquele momento. Que vale a pena relevar. É isso. Ok, Rayane. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou ler para vocês. O que eu notei aqui foi que todos esses homens que aqui foram citados tiveram a mesma atitude. Todos eles, depois que encontraram com o Senhor Jesus,
Automaticamente passou aquele encontro adiante. Eles deixaram de ser ouvintes para se tornarem testemunhas. E o detalhe aqui é que o Senhor Jesus não havia feito nenhum milagre ainda. Eles foram convencidos através da palavra, até porque o Senhor Jesus era o verbo que havia se tornado carne. A palavra os libertou e logo após eles deixaram de ser seguidores para se tornarem discípulos. Então eu concluo que é impossível aquele que teve um verdadeiro encontro com Deus não passar adiante aquilo que recebeu. Na realidade, se torna uma necessidade. Você não consegue conter, você tem que passar essa vida para outras pessoas. Então, o que ficou para mim foi isso, deles passarem adiante, eles não se contentarem em ter apenas recebido, eles queriam que outras pessoas também recebessem, também forem libertas, forem curadas por dentro, e esse é o nosso papel hoje. Passar adiante tudo quanto recebemos do Senhor Jesus de graça, né? De graça não, né? Ele pagou um altíssimo preço, mas nós recebemos sem merecer, e o que nós podemos fazer hoje é isso, levar, o mínimo que a gente pode fazer é passar adiante. Foi o que ficou para mim nessa meditação hoje. Beleza. Fazer também aqui algumas considerações. Quando a gente... vocês falaram aí muito bem da questão do começar o trabalho da evangelização. Sim, daqui a pouco vocês falam. Quando começar, né, observa o princípio da evangelização. Lembra que no início desse livro eu cheguei a comentar, a história começa com Jesus, mas vai terminar com a igreja. Não que tenha um ponto final, mas é que a missão do Senhor Jesus, que Deus deu para Jesus, continua com a igreja. Jesus vai para o céu e a igreja continua aqui na terra fazendo o que tem de ser feito. E o pessoal que está sendo convocado são pessoas que têm interesse, viu, pessoal? Não está sendo aleatório. Achei alguém. Não está sendo aleatório. As duas primeiras pessoas que começam a seguir Jesus, elas nem necessariamente foram convocadas por Jesus. Elas seguem não só porque ouviram, viu, Rayane? Elas ouviram também, mas eles testemunharam o batismo do Senhor Jesus nas águas, e quando desce o Espírito Santo na forma da pomba, e quando vem aquela voz do céu, que a gente não vê esses detalhes sendo relatados aqui, com essa riqueza de detalhes, não é o interesse de João, mas que a gente sabe que sim, aconteceu, houve. Então, aquilo deixou todos os discípulos de João Batista impactados. Né? E João Batista chega e dá testemunho, olha, é esse é o Messias, esse é o que a gente estava esperando. Então, automaticamente, aquilo que, pelo menos João e André estavam buscando, João, o apóstolo, e André estavam buscando, eles encontraram o Messias. Não tem mais sentido seguir João Batista. João Batista, o objetivo era anunciar, anunciou, fez o papel dele muito bem. Agora, através dele, é revelado o próprio Messias, e agora eles descobrem o Messias. Opa, vamos seguir o Messias. E isso era comum, quando eles percebiam um mestre, né, um líder espiritual, eles começavam a seguir o rabi, né, o mestre, eles começavam a seguir, era natural, eles não eram convocados, eles tinham a disposição, o desejo de seguir, e eu acho isso fantástico, porque eles não eram adulados a adorar a Deus, eles não eram adulados para aprenderem mais de Deus, eles simplesmente desejavam. Beleza. Desejavam, tiveram aquela experiência, quem? André e João. Aí agora eles vão contar, né, para o resto da turma. E aí o primeiro que André fala é justamente com seu irmão. Mano, olha só que legal. Eu encontrei o Messias. Ah, como assim? Vem cá para você ver. Testemunhou e foi lá mostrar a prova. Até aqui, eles realmente não tinham outras formas de manifestar o poder do Senhor Jesus. Por quê? Porque até aqui realmente não lhes foi dada essa autoridade.
Então, não tinha como eles exercerem algum milagre, alguma coisa, como em muitas outras vezes os discípulos fizeram para testemunhar o Senhor Jesus. Não, aqui eles só tinham mesmo gogó. Fora isso, ó, Jesus está logo ali. Vamos lá conhecê-lo? Então, ele chegou e apresenta. Jesus convoca Pedro. Diferente. Pedro, ele simplesmente não segue. Jesus convoca. Ele é o primeiro discípulo que realmente é convocado. Não fica claro em João, mas nos outros livros, sim. Então, ele é o primeiro convocado. E daí em diante, a gente vai perceber que outros vão sendo convocados, mas todos, pessoal, até aqui, são pessoas desejosas, não é aleatório. Até o próprio Natanael, né, como bem disse aí Milene, ele estava lá debaixo da figueira, ele realmente não estava debaixo de uma rede vendo o tempo passar. Ele estava tendo uma experiência espiritual, ele estava buscando, sem sombra de dúvidas, ao ponto de ter atraído a atenção do Senhor Jesus, ao ponto de Jesus perceber, ele está orando. Tá? Ele não estava lá do nada. E quando a gente ora, a gente chama a nossa intenção, chamar a atenção de Jesus. A nossa intenção é chamar a atenção de Jesus. Né? Se eu estiver conversando com alguém, minha intenção é chamar a atenção daquela pessoa para que ela me ouça, me apoie ou me exorte, seja lá o que for. Ele estava falando com Deus, sem dúvidas. Natanael estava falando com Deus. E Deus estava lá ouvindo, na pessoa do Senhor Jesus, que é onipresente, onisciente e onipotente. No momento que ele demonstra essa presciência dele, lógico, é mais um sinal de que, opa, Jesus está no controle de tudo. Lembra que eu já falei isso da última vez? João vai mostrar um Jesus que está no controle de tudo, que sabe tudo, que domina tudo. Para ele não tem nenhuma surpresa, ele não vai ser surpreendido aqui em nada, nunca. Ele já está vários passos adiante de todos os demais. Então, o Natanael também era alguém que estava buscando. Filipe vai lá, provavelmente são amigos. A gente vai ver em outros textos que as referências são sempre Filipe e Natanael. Eles eram próximos, provavelmente amigos. Quando você tem um melhor amigo e você conheceu Jesus, o que você fez com esse melhor amigo? Velho, eu tenho que te apresentar uma coisa que eu conheci, a verdade. Talvez você não tenha sido bem recebida de primeira, mas você tentou. Por quê? Seu melhor amigo, a primeira pessoa que você quer o bem é esse seu melhor amigo. Tá certo? Que poderia ser até um parente, né? Nem sempre melhores amigos são pessoas estranhas, às vezes é um irmão, a própria mãe, o pai. Bom, Filipe vai lá e faz isso. E chama Natanael. Natanael vem com aquele desdém, que vocês já falaram bem a respeito, né? E Jesus simplesmente percebe que nele não há dolo, que nele não há fraude, nele não há engano. Nesse homem não tem uma intenção impura. Perfeito? Como disseram, de forma alguma. Mas não há intenção ruim dentro dele. Jesus observou que ele estava buscando e Jesus fez a leitura do coração, da alma desse rapaz. E quando ele relata isso, bom, infelizmente, existem pessoas que precisam ver para crer. Então, o Filipe creu de primeira? Beleza. Filipe aqui creu de primeira. Não teve muita chorumela, não teve muita conversa. Ok? Aparentemente, Filipe não era seguidor de João Batista. Aparentemente, Filipe não estava lá na hora do batismo, mas ele creu de primeira. Já o Natanael, ele como assim? Precisou ver para crer. E não só ver Jesus, mas ter uma experiência do poder de Jesus, que era justamente a presciência dele, a onisciência dele. E quando ele revela aquilo, ele, não, o Senhor é Deus, porque naquele momento, debaixo daquela figueira, quem eu estava buscando era Deus. E o Senhor me viu, então não tem jeito, o Senhor é Deus. Então foi uma experiência que ele teve. São necessárias as experiências de milagres, sem sombra de dúvidas. Né? O próprio Jesus fala isso. Sem milagres as pessoas não vão crer. Tem que haver os milagres. Tem que haver essas coisas. Então, isso também não tira o valor de Natanael, o fato dele desprezar a cidade lá, até porque Natanael também não era lá de uma grande cidade, parece que ele era de Caná,
uma cidadezinha também lá, não tinha nada de tão expressivo. Quer dizer, pelo menos até onde eu sei, né? Então, vida que segue, o objetivo não foi desmerecer Jesus, foi realmente, eu acho que naquele trocadilho, alguma brincadeira, meu Deus, alguém de lá, daquele lugar, fim do mundo, né? Mas, enfim, era alguém especial, e Jesus percebeu, né, e chamou para perto de si. Provavelmente esse Natanael é aquele também que é chamado de Bartolomeu, mais na frente, ou melhor, em outros evangelhos, tá certo? Bom, Martinhane, fala aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu queria voltar alguns versículos atrás e fazer comentário. Volte. Não do de hoje, né? Da meditação anterior, né? Porque eu vi aqui e eu achei bem interessante, tá? Se eu fosse fazer uma transmissão igual às vezes eu faço, né? De uma meditaçãozinha de vídeo com o pessoal, às vezes, eu ia colocar o nome dessa meditação de Desculpas para Evangelizar. E vocês vão entender por quê, né? Lá no versículo 31, fala assim, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E no versículo 34, ele fala, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E aí, parando para pensar nesse quesito aí, cara, João, ele pregava Jesus, mas até então ele não conhecia Jesus. E hoje em dia, quanta gente a gente vê dizendo que não tem condição de evangelizar, não tem condição de chamar ninguém para a igreja porque não é batizado com o Espírito Santo. Gente, isso é uma desculpa para não evangelizar. Desculpa, é uma desculpa. Porque aqui a gente vê que não tem empecilho nenhum para a pessoa evangelizar. A pessoa teve uma experiência ou ouviu falar de Jesus, pronto, ali ela já tem a autoridade para falar do Senhor Jesus. E aqui a gente vê que Deus, tudo que Deus faz é perfeito. João, ele não conhecia, mas ele foi ali fazendo a obra, ele foi ali evangelizando, ele foi ali batizando, e chegou um momento em que ele conheceu. João, ele conheceu, ele esteve face a face com o Senhor Jesus, ele batizou o Senhor Jesus. E tá aí aquela questão, né, que Deus honra. Entendeu? Quanto mais a pessoa fizer para Deus, claro que todo mundo tem que ser antes de fazer, mas a partir do momento que essa pessoa ela se coloca à disposição de fazer para Deus, cedo ou tarde ele vai honrar aquela pessoa. Então não precisa ter essa coisa, eu não tenho condição de evangelizar, é porque meu marido não é convertido, é porque eu tenho um problema, não estou trabalhando, é porque eu estou doente, como é que eu vou falar de Jesus, que Jesus cura se eu estou doente? Como é que eu vou falar de Jesus se Jesus faz isso e eu estou com esse problema? Gente, não tem isso. Cedo ou tarde, Deus ele vai honrar você, porque você se colocou à disposição dele e você, querendo ou não, vai estar fazendo parte desse evangelho. Entendeu? Ele não chamou a gente só para ficar sentado no banco assistindo a reunião. Não, ele quer mais da gente. Ele quer muito mais e cedo ou tarde ele honra. Então, esse foi um dos temas, né, que me veio à mente, né? Desculpas para evangelizar. E a outra coisa, o outro tema, né, que seria a intenção de seguir Jesus. Né? Lá no versículo 38, fala assim, e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque hoje em dia ninguém vai chegar
para outra pessoa falar assim, ei, fulano, vem cá, você mora onde? A outra pessoa não vai dar informação, não vai. Se ela tem a cabeça no lugar, ela vai perguntar o que é que você quer. Para que você quer saber? Mas Jesus não, cara. Jesus, ele reconheceu que, ele percebeu, na verdade, essa palavra, ele percebeu que aqueles discípulos de João queriam intimidade. Eles queriam mais de Jesus, eles queriam conhecer Jesus. E ninguém manda chegar em casa se não for íntimo, se não quiser intimidade. Eu não vou pegar uma pessoa estranha e vou falar, ei, fulano, vem cá, entra aqui na minha casa, ó, fica aqui comigo, né? Essa daqui é a minha casa, esse daqui é meu quarto, aqui é onde eu durmo, aqui é a minha sala, senta aí no meu sofá. Eu nunca vou pegar um desconhecido e vou fazer isso. A gente só faz isso com aquelas pessoas que a gente quer criar um laço de intimidade. E aqui a gente vê que Jesus, ele queria criar esse laço de intimidade com esses discípulos. E eu achei isso muito top, muito top. E eu até escrevi aqui na minha Bíblia, né? Eu coloquei assim, o que eu tenho buscado ao seguir o Senhor Jesus? E eu acho muito interessante cada um se fazer essa pergunta, né? O que é que eu estou buscando ao seguir o Senhor Jesus, né? Porque tem muita gente que busca, quando vai seguir o Senhor Jesus, na verdade está buscando o quê? Está buscando uma cura, está buscando, sei lá, resolver um problema, está buscando isso, está buscando aquilo, mas a coisa é muito espiritual, vai muito além de uma bênção. Na verdade, o foco é o abençoador. E seria muito importante se todo mundo tivesse esse entendimento, que quando você decide seguir a Jesus, você não pode seguir a ele só atrás de uma bênção. Você tem que seguir muito mais, cara. Você tem que mergulhar, você tem que... Cara, se afoga nesse amor, se afoga, velho, sem medo, não tem essa, tipo, velho, eu não sei se isso, eu não sei se... Cara, mergulha, se afunda logo, velho. O negócio é bom demais. Então, tipo... Eu achei isso muito interessante, né? Qual que é a intenção da pessoa seguir Jesus? E a gente tem que se perguntar isso todos os dias. A gente vê o livro de João, a gente vê o livro de Marcos, esses evangelhos de testemunhas oculares, né? Que viram mesmo as coisas e relataram de maneiras diferentes. Essas pessoas, elas contam histórias de pessoas que entraram no evangelho, entendeu? De alguma forma, né? Queriam o quê? Queriam uma cura, né? Tipo, a mulher hemorrágica, aquele cara que a filha de Jairo, né? Enfim, a gente vai vendo pessoas que foram entrando na história do evangelho, mas que algumas, né, só entraram, só do jovem rico mesmo só entrou na história, mas ele não fez parte da história. Não sei se vocês estão conseguindo entender, né? Mas por que não conseguiram fazer parte da história? Porque não buscaram algo mais, não quiseram algo mais. Entendeu? E a gente vai ver, tem outras pessoas aí que só foram atrás de Jesus só para comer. Cara, só para comer, eu quero comer, então vai lá, tipo, Jesus fez milagres, multiplicação, só foi para comer. No dia seguinte nem notaram que Jesus tinha saído de lá, Jesus nem estava lá mais. E aí depois foram desesperados, e a gente vai ver isso tudo aí, né, nesses capítulos seguintes, né? E a outra coisa que eu queria falar é exatamente sobre o que Dona Lilian falou, né? O desejo. E eu, mais uma vez, lembrei da evangelização de Filipe, do diácono Filipe com o eunuco. E eu queria muito que vocês vissem comigo lá, né, no livro de Atos. Quem quiser abrir capítulo 8, no versículo 26. Não, bora ir para o 25, né? 8:25. E eu achei isso muito interessante, eu queria ler com vocês, né? 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta.
que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Vamos dar uma paradinha aí. E isso me remeteu muito, cara, porque ele estava indo para a adoração, ele estava se envolvendo de alguma forma espiritualmente. E isso a gente viu também, a gente acabou de ver lá no livro de João, né? Natanael, ele se envolvendo também espiritualmente, né? Vamos dar continuidade. No 28, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Vamos dar uma parada por aqui. E aqui a gente vê que esse cara tem um desejo de saber mais. Ele não quer só ler, ele não quer só a letra, ele quer saber mais, e a gente vê isso nitidamente, né? Continuando. 35. Então falou Felipe, abrindo a sua boca, e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E, indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado. E disse Felipe: é lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E só para encerrar, no outro, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E, cara, era isso que eu queria dividir. Eu achei isso muito maravilhoso, porque ele desejou. E a gente percebe que tanto nesses dois livros, né, João e esse agora em Atos, nesses episódios, tanto Natanael quanto esse eunuco, eles estavam, de certa forma, envolvidos espiritualmente. Eles estavam desejosos por algo mais, por algo além. E eu estava... Esses dias aí, eu até questionei lá no grupo, né? Por que a forma como o Espírito Santo age hoje parece que é um pouco limitada, né? Tem essa dificuldade, né, de tantas pessoas se entregarem assim. Antes a gente via um número tão grande, né, se juntando à igreja, 3.000, 5.000 e tal. E hoje em dia é meia dúzia de gatos pingados em um dia. E olha lá se tiver em um dia que realmente aceite Jesus e se converta. Porque realmente, cara, é uma questão de desejo. Não é uma questão de, eu quero e eu quero. Porque, tipo assim, existe muita diferença. Tem muita gente hoje em dia que abre a boca e diz eu quero. Mas diz eu quero na frente das pessoas. Mas quando tá sozinho não faz nada, não mostra que realmente quer. Não tem uma atitude de que quer. A gente, tem tanta gente que fala assim, não, eu quero isso. Eu quero receber o Espírito Santo. Mas vem cá, você tá buscando o Espírito Santo? Você está acordando de madrugada, você está fazendo propósito, você está vivendo longe do pecado. E, às vezes, quando a gente vai conversar com essas pessoas, as pessoas não estão fazendo nada disso. Então, como que você quer o Espírito Santo? Então, é muita gente que
às vezes, se pega pela palavra que diz, porque tudo que a gente fala hoje em dia é pesado, vai ser pesado, né? As nossas palavras, elas vão ser pesadas. E numa balança, no caso. E eu queria trazer essas três coisas que eu achei muito interessante, né? Espiritualizando essa meditação toda, né? A primeira que é a desculpa para evangelizar, a segunda, a intenção, qual a intenção em seguir Jesus, o que é que está buscando ao seguir Jesus, e a terceira coisa que é o desejo que tem que ser algo verdadeiro. E é isso aí que eu queria dividir com todas vocês, gente. Bacana, exatamente isso aí. O Natanael, ele vai demonstrar esse desejo, tá? Todos os que estão sendo chamados até agora são pessoas dedicadas espiritualmente, elas são dedicadas. Como eu falei, né? Natanael, que também vai ser chamado de Bartolomeu, ele vai ser um dos 12 discípulos do Senhor Jesus. Jesus já está arregimentando, né? Aquela turma que vai formar a igreja primitiva, né? O núcleo da igreja primitiva, né? Depois, obviamente, ele vai crescer. Martiane comentou que João Batista não conhecia o Senhor Jesus, apesar de pregar sobre ele. Bom, é fato, mas fato em que termos? Eles eram primos, eles se conheciam. É óbvio que eles se conheciam. Mas ainda não tinha sido manifesto o caráter divino do Senhor Jesus. Por isso, de fato, João não conhecia ainda como o Messias. Não conhecia. E, bom, a gente sabe que o ministério do Senhor Jesus começa com os seus 30 anos e vai até os 33 e meio. E antes disso, não se tem relato da história do Senhor Jesus. Não se sabe se, de fato, ele estava lá em Nazaré, cortando madeira e, enfim. Não se sabe se ele estava em algum lugar em particular, aprofundando sua intimidade com Deus ou aprofundando suas estratégias, né, de evangelização no futuro. Bom, não se sabe. E esse período dos 12 aos 30 anos do Senhor Jesus, que não se sabe bem aonde ele está, poderia simplesmente estar lá, mas não se sabe. Pode ser um período onde ele não tinha mais esse vínculo com o primo. Pode ser, tá? E quando ele chega, ele se apresenta, bom, o Espírito Santo revela para o João Batista quem ele é, né? O Espírito Santo revela, e aí, então, ele vai ter aquela experiência, porque logo quando ele vê Jesus, aí ele já entende que, opa, esse daqui é especial, eu não sou digno de te batizar, é o Senhor que tem que me batizar. E, enfim, Jesus fala, não, tem que ser assim, tem que acontecer dessa forma, e a gente vai cumprir tudo aquilo que o meu pai determinou à risca. Quando ele reconhece Natanael, quando Natanael reconhece quem é Jesus, ele deixa muito claro que Jesus é o Messias. Nas palavras dele, verso 49, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Palavras proféticas, tá? Termos que sinalizam o Messias dos judeus lá no Antigo Testamento, nas outras cartas, nos outros livros do Antigo Testamento. Isso é visto aqui em Isaías, tá? Em outros livros. E percebe-se que é um bom judeu esse rapaz, né? Um judeu onde não há dolo, um verdadeiro israelita, porque você vê que ele conhece a palavra. Ele não fala, Senhor Jesus chegou, não, ele usa os termos específicos de como os antigos profetas se referiam ao futuro Messias. Então, realmente, ele era um cara desejoso desde sempre. Ele era um estudioso da palavra de Deus desde antes, como era hábito dos judeus. O chato é que eles tinham conhecimento da letra,
Eles não tinham, de fato, uma qualidade, uma espiritualidade desenvolvida. Eles não tinham aquela conexão com Deus. Mas conhecimento da palavra, letra por letra, eles tinham conhecimento, viu, pessoal? Ainda que fossem apenas pescadores, né, fossem pessoas não tão relevantes, mas sim, eles tinham conhecimento, porque dentro do judaísmo isso é praticado. As crianças já crescem, a partir de uma determinada idade, eles acompanham os pais, as sinagogas, né, existiam já sinagogas aqui nesse tempo, para justamente ouvir falar, né, ver a leitura dos livros, a leitura da Torá, dos profetas, certo? Deixa eu ver, tinha outra coisa aqui que eu ia comentar. Não, era só isso mesmo. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Adriana? Pode falar. Olha, já falaram até demais aí, mas eu vou só falar uma coisinha. Tá baixo demais. Vê se você tenta colocar o microfone no fone de ouvido, ou chega bem pertinho. Tá muito baixo. Tá dando nem para ouvir. Não dá para ouvir? Então deixa. Eu vou ver o que está acontecendo. Deve ser alguma coisa na configuração. Tá muito baixo. Não dá nem para te ouvir. Você fala na próxima. Então, tá? Mais alguém, povo lindo? Sim, Maiana, não entendi aí seu questionamento. Se Jesus pregava na sinagoga, sim. Isso aos 12. Dos 12 aos 30. E, na verdade, nem necessariamente que ele pregava, né? Ele discutia com os doutores da lei. Não era nem necessariamente uma pregação. Estavam falando a respeito das palavras já escritas. O ministério dele, de fato, só começa aos 30, quando ele recebe o Espírito Santo. Tá? Tente achar aí, Adriana, o seu fone de ouvido, que agora até eu fiquei curiosa, eu quero saber o que você quer falar. Deixa eu ver, tinha outra coisa que eu ia comentar. Esqueci. E aí, Adriana, conseguiu? Já apertei tudo. Agora melhorou? Rapaz, a gente ouve, mas está muito baixinho. Tenta botar o microfone aqui na mão, do... Não, eu não sei onde está o fone, não. Não sei onde está o fone, não. Está muito baixinho. Não vai sair nem na gravação. Amanhã eu falo. Fechou. Agora, se você encostar assim, pertinho do celular, a gente ouve, se você encostar. Se encostasse mais do que isso e abrisse o áudio, né? Eu ia ajudar. Mas alguém, pessoal, enquanto a Adriana está aí tentando. Neide? E aí? Fica para terça, irmã. Fica para terça. Fica para terça, não. Fica para amanhã. Amanhã você fala, guarde. Amanhã você... Anota para não esquecer. Anote. Isso mesmo. Já sabe como é. Dona Cida, diga aí, Dona Cida, acrescente aí. Não, Lília, já foi falado tudo aí. Está Já. tudo muito bem explicado.
Sim, senhora, tá certo, então. Então, tá bom, Milene, a sala é sua, pode... Aliás, não, eu disse que hoje eu orava, né? Eu vou orar, eu vou orar. Já ia avisar isso. Ah, rapaz, tá cheio de acusador nessa sala, Deus é mais. Ajudador. Tem negócio de Ajudador. acusador, não. Tá certo, sim, Já senhora. acabou o capítulo? Já era só o restinho do capítulo. Deixa quieto. Amanhã eu falo. Não, pode falar, Isis. É, eu ainda tô muito impactada com o podcast que eu ouvi. Assim como lá na igreja, o testemunho da ex-bruxa. Era bruxa? Vá dizendo aí para eu lembrar, porque já foram tantos Acho que que a era gente... ex-bruxa. Me Vá. impactou. O dele também me impactou. A gente vê muito Lídia falar, Deus vejo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E às vezes a gente até repete, mas não com essa real noção do tempo. O lado de lá também espera. A gente espera Jesus, a gente espera o anticristo. E eles têm todo um plano, projeto, programa, tem o cuidado de fazer linhas do tempo com eventos e traçar mais ou menos dias e quando seria. E às vezes eu não vejo isso no cristão, esse cuidado. Que a gente, pelo menos eu, desde criança, estou falando, Jesus está voltando. Mas eu não tinha essa real noção de que está tão próximo. A previsão deles é já para 2023. Se a linha do tempo deles estiver certa. Mas não, eles não estão esperando Jesus, né? Eles estão esperando a gente. Mas pelos eventos a gente consegue perceber a possibilidade disso. E eles não se preocupam muito com o arrebatamento. Porque eles têm a real noção de que não vai mudar gente. Eles têm essa certeza, essa despreocupação. Eles estão preocupados com o que vai ficar. E o que vai acontecer quando o que eles esperam lá vai ser o anticristo chegar. E a nossa preocupação deveria ser justamente a nossa igreja, a igreja que vai ser arrebatada. E que pela fala dele, vai ficar muita gente. Não vai muita gente, não. Vão ser realmente poucos privilegiados. E na fala dele, quando ele estava lá dentro, né? Tinha até um esquema que isso durou muitos anos de se infiltrar na igreja e tentar contaminar a igreja e conseguir. E eu me vi à memória um dia que eu estava na reunião de segunda-feira, 3 da tarde. Eu vi um homem que eu nunca vi na minha vida. Nunca. Um homem realmente muito bem vestido. E eu gosto de marcas. E ele realmente estava cheio de marcas. Realmente famoso. Um relógio que realmente parecia muito caro. Não era uma imitação. Não era um relógio que os homens que a gente conhece usam. Não era algo esportivo. Era realmente uma joia. No sentido... E aquilo me chamou a atenção, aquele homem. Ele não ficou, ele já chegou depois e ele saiu antes. Até pensei que fosse um bispo, mas ele não falou com ninguém, não falou com o pastor que estava fazendo nenhum membro. E passou. Mas eu nunca esqueci essa cena. E eu nunca mais vi esse homem. Pode ser, pode não ser, mas me ficou muito, muito... Não é normal. A gente vê os homens da igreja realmente muito bem vestidos, mas não com as marcas que ele estava, não com a qualidade daquele terno, não com a qualidade daquele sapato, não com a qualidade daquele relógio. E isso me deixou muito alerta da gente ter esse cuidado de estar preparado,
para não ficar, não dar mole com algumas besteirinhas, né? Sujando o coração, os olhos e coisas que vão nos contaminando e fazendo a gente perder a chance de não precisar passar, né? Eles estão preocupados com bunkers, em preparar toda uma estrutura para quando o anticristo vir, e bombas, e a gente tem uma chance melhor, que é o arrebatamento de Jesus levar a sua igreja. A gente não precisar passar por nada disso. Não é mais fácil do que estar se preocupando como tem uma religião aí de deixar a galera preparada para o final dos tempos. E eu não tinha me atentado a isso. De que é mais fácil. Estar preparado para o arrebatamento e tomar cuidado, porque está muito pertinho. E o inimigo, ele é organizado. Ele é estruturado. Eles dão o melhor deles. E às vezes a gente não tem o cuidado de dar o melhor para Deus. Dar o melhor para a obra. Fazer da melhor forma possível. Ainda continuo reclamando da bagunça. Continuo. Mas eu sei que, pelo menos, a Universal é muito guiada pelo Espírito Santo. E a gente não precisa realmente se preocupar muito com as estratégias, planos, projetos, programas, porque a gente segue um plano maior, que é o plano de Deus. E esse é o melhor, é o perfeito. É isso. Ok. Esse final de capítulo me lembrou um rastilho de pólvora. Foi aceso lá em Jesus e, ó, está incandescente até hoje. Não vai parar até que se cumpra todo o plano de Deus. Não vai parar. E temos parte nisso, devemos ter essa consciência, né? Todos os dias. Sei que sou chata, mas eu vou repetir. Temos que ter essa consciência de cuidar de almas. Essa semana eu estava com a minha pedrinha. Gente, que absurdo. A pedrinha caiu no chão do meu bolso, trocando o uniforme. Aí caiu do meu bolso e dividiu em duas. Eu fiquei arrasada. Meu Deus, a pedrinha, será que ela vai se quebrar? Eu vou complementar o nome na pedrinha e vou ficar usando a parte maior. Mas, enfim, o cuidado com as almas a gente não deve deixar de ter. Não devemos deixar de ter. Desde um princípio foi isso que Jesus deixou, esse foi o legado, e é isso que a gente tem que continuar seguindo, certo? Então, vamos lá fazer a nossa oração final. Pega aí a sua Bíblia, abraça ela, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Não em carne, mas em letra. Meu Deus e Pai, nós te agradecemos primeiramente por todos os ensinamentos, meu Deus, que o Senhor nos deu hoje, por tanta sabedoria que o Senhor nos acrescentou, por ter aberto as nossas mentes, por estar pacientemente cuidando da gente, com um amor que não tem tamanho e que a gente não faz ideia de por que mereçamos. Na verdade, a gente entende que não mereceríamos nada que vem do Senhor, nem mesmo o teu olhar. E é por isso, Pai, que somos imensamente gratas. Porque o tamanho do amor do Senhor é imensurável e a imensidão da tua graça que nos alcançou e que vem nos tratando, nos limpando e nos levando a ter intimidade contigo, nos fazendo fazer parte do teu corpo. A gente não tem palavras para te agradecer. Por isso que a gente entrega as nossas vidas ao Senhor, Pai. Por isso que a gente pede para o Senhor nos usar. É por isso que a gente quer realmente que a nossa vida seja útil para Ti, que o Senhor consuma os nossos dias, que o Senhor venha gastar nossa vida para Ti. A vida aqui nessa terra, nós sabemos que está por um fio.
Cada dia que passa, a gente se desapega mais das coisas daqui, inclusive de pessoas. Pai, amamos nossas famílias, nós amamos os nossos amigos, mas nada disso mais nos prende nessa terra. O que a gente mais quer ter, meu Deus, é a comunhão com o Senhor, é a comunhão plena. O que a gente mais quer fazer é te dar um abraço. O que a gente mais quer fazer, meu Pai, é se prostrar diante da tua grandeza e beleza, chorar aos teus pés, sorrir junto contigo, olhar no Senhor face a face, entrar no Santíssimo, estar diante do trono, ver toda a beleza que o Senhor fez no novo céu, ouvir os anjos, cantar com eles. A gente não consegue nem imaginar direito, Pai. Me perdoe a nossa limitação. A gente não consegue imaginar direito tudo isso. Mas é tudo isso mesmo que a gente quer. Aqui na terra nada mais nos enche os olhos, sabe? Nada mais enche o nosso coração. Aqui na terra, meu Pai, na verdade, o que a gente tem tido é muito desgosto. Não que o Senhor não tenha nos abençoado, mas o nosso maior desgosto é ver pessoas te rejeitando. A gente oferecer Jesus e elas preferirem o mundo. É triste, é triste. Ver pessoas que um dia estavam te adorando e agora estão blasfemando contra o Senhor. Isso nos entristece. E conhecendo a tua palavra cada dia mais, sabe, esse aprofundamento que temos tido, esse mergulho que estamos dando cada vez mais profundo na tua palavra, isso nos faz cada vez mais gratas ao Senhor e deixa a gente cada vez mais sem entender como é que as pessoas te rejeitam. Parece que a gente esquece que um dia a gente fez a mesma coisa. Então, Pai, nos lembre disso e nos ensina a ter misericórdia com as pessoas como o Senhor teve misericórdia conosco. Não deixa que a gente se perca. Não deixa que a gente venha assim envaidecer. Não deixa o nosso coração estar cheio de coisas ou cheio de sabedorias que não venham do Senhor. Não deixa a gente se encher da gente mesmo e acharmos em algum momento que somos qualquer coisa. E a gente sabe que a gente não é nada. E mais uma vez a gente fica se perguntando por que o Senhor olhou para a gente, por que o Senhor nos escolheu. Por quê? Mas o mais importante é que a gente agradece todos os dias, antes de dormir e ao acordar, tudo que a gente agradece é mais um dia de vida e porque o Senhor nos conservou na sua presença. Que o teu Espírito continue nos conservando em tua presença. Que o teu Espírito não permita que a gente desvie ou nem mesmo olhe nem para a esquerda, nem para a direita. O nosso foco, o nosso alvo está no alto e é para lá, meu Pai, que a gente quer ir. É com o Senhor que nós queremos estar. Então, nesse momento que o Senhor receba o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor, um beijo no seu coração. E que de forma alguma, meu Pai, o Senhor permita que a gente venha te desprezar mais uma vez. Não permita não, Senhor. Que o Senhor venha nos dar uma noite de paz, que o Senhor venha iluminar os nossos pensamentos e sonhos. Se o Senhor quiser falar com a gente, pode ficar à vontade, estamos aqui para te ouvir, não importa a hora. Se o Senhor quiser nos exortar, por favor, faça isso o mais rápido possível, para que a gente não erre mais. E que esse domingo seja especial, que os nossos convidados, eles venham ter uma experiência com o Senhor especial, que eles venham entender justamente isso que o Senhor tem nos revelado,
que eles sejam almas ganhas para o Senhor, as nossas pedrinhas, Pai, que elas, meu Pai, venham te ceder espaço no coração delas, que elas venham, meu Pai, te aceitar, que elas sejam salvas. E, Pai, permita que a gente veja o resultado do nosso trabalho, não é para a nossa vaidade, não, é para a nossa alegria, saber que fomos úteis ao Senhor. Poxa, isso parece que nos faz, de alguma forma, demonstrar a nossa gratidão a Ti. Então, permita a gente ver o fruto do nosso trabalho, permita a gente ver almas descendo as águas, porque nós fomos usadas pelo Senhor. Permita isso. Nós queremos isso, nós queremos essa alegria. É a alegria que a gente tem nesse mundo hoje é essa, Pai. Que esse domingo seja especial, que essa semana seja maravilhosa, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, ainda mais a vida da tua serva, da Milene, que o Senhor venha acrescentar a ela tudo aquilo que tem faltado. Se existe alguma mácula, alguma manchinha, meu Pai, na alma dela, que o Senhor sinalize. Fala com ela, para que ela possa também fazer a parte dela. Limpa, santifica, purifica. Ela nasceu para ti, ela é para te servir. Faz ela ter também, meu Pai, muitos resultados em termos de ganho de almas. Tenho certeza que esse é o maior prazer da vida dela também. Qualquer alegria que ainda lhe falte nessa vida, acrescenta. É isso que nós estamos te pedindo. Espírito Santo, se faltou algo, por favor, acrescenta. Mas leva essa nossa oração como incenso agradável ao nosso Deus. E mais uma vez, meu Pai, nós te amamos e te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ok, pessoal, nós ficamos por aqui e amanhã a gente se reencontra